Então, gente, boa noite. Meu nome é Walter Rodrigues, para quem não me conhece. Eu sou psicólogo clínico, sou especialista em neuropsicologia, sou especialista em educação especial, inclusiva e psicanalista. Então, hoje eu vim trazer uma reflexão sobre consciência e consciência social diante desse cenário de pandemia. E esses impactos da consciência e consciência social sobre esses aspectos no momento de pandemia. Então, primeiramente eu vou falar sobre os conceitos básicos da consciência. Sobre uma perspectiva, boa noite, Adriana, sobre uma perspectiva sociológica, psicológica e fundamentalmente filosófica. Então, o conceito básico de consciência a consciência é sempre consciência de algo. Ela tem uma intencionalidade entre si ou o ser para alguma coisa. Então, ela tem uma intencionalidade para si mesmo, né, o ser humano, para si mesmo ou para algum objeto ou outra pessoa. Então, a consciência ela sempre visa buscar algo, né? Ela é intencional, ela é um movimento. Então, quem formulou isso foi o Edmund Husserl, que trabalhou sobre a perspectiva fenomenológica. Ele traz os conceitos que fundam necessariamente a filosofia contemporânea, que é os conceitos básicos de Edmund Husserl sobre a fenomenologia, que vem tratar especificamente ali do fenômeno que é a consciência, que para a psicologia é o cerne da subjetividade humana. Então, a consciência ela é um movimento, é uma reflexão, é uma primazia da consciência, né? Então, a narrativa do eu, trazendo para o ser humano, né? Quem eu sou, né? A narrativa do eu, que papel eu represento, né? Na minha família, na sociedade, qual profissão que eu tenho, que tipo de relações eu mantenho. Então, como é o meu agir no mundo, nas relações. Então, essa é a narrativa do eu, a narrativa básica do eu, da consciência do eu, que eu vou trabalhar agora mais necessariamente. Então, qual é o meu projeto de vida, né? Essa é uma pergunta fundamental, existencial. Então, nessa perspectiva filosófica, eu vou trabalhar com dois filósofos, que são o Edmund Husserl, que eu já falei e vou retomar algumas vezes, e o Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, existencialista. Então, isso tudo são questões basicamente existencialistas, das quais permeiam essa subjetividade do ser humano. Então, essa narrativa do eu, essa pergunta do eu, de quem eu sou, de qual o meu papel na sociedade. Então, eu sou comandante da minha vida ou eu deixo a vida me levar? Né? Ou eu sou autor da minha história ou eu simplesmente me deixo levar pelos acontecimentos, pela maré, pelas lideranças, né? Então, basicamente são esses primeiros questionamentos, essas primeiras indagações. Eu sou ou não comandante da minha vida? Eu sou autor da minha história? Qual tipo de filosofia que eu exerço na minha vida? Né? São essas primeiras indagações que a gente deve fazer. Então, se você deixar
que a vida tome decisões para você, ela vai tomar, mas nem sempre elas vão ser muito agradáveis. Então aí já começa uma provocação sobre o nosso papel na sociedade, que posteriormente eu vou falar, mas a gente precisa entender primeiro a consciência de si, a necessidade de tomar consciência de si, para depois nos localizar nos nossos papéis na sociedade e nossas responsabilidades sobre eles. Então, eu sou protagonista da minha própria história, eu vivo segundo o que me ocorre, no vitimismo, no fatalismo. Né? Então, essas indagações elas precisam ser feitas. Então, é necessário ter consciência de si, posteriormente a consciência social. Então, o Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase que ele fala: nós somos aquilo que deixamos que o outro fizesse da gente. Então, isso já nos tira da perspectiva do vitimismo, que nós temos sim uma responsabilidade sobre aquilo que o outro faz sobre nós. Então, ele já aponta essa responsabilidade que nós temos. Então ele pontua que tem sim um aspecto, né, de socialização, que são as relações que eu tenho com o outro na sociedade. Ele pontua que tem sim um aspecto de socialização do que fazem conosco, mas você também tem autonomia e responsabilidade pelos efeitos que você permite que tenham nesse campo social. Então, isso traz também a nossa responsabilidade. Então, como um filósofo existencialista, ele tira necessariamente todo o vitimismo, né? Ele coloca ali o ser humano nessa perspectiva de que ele é responsável por aquilo que lhe ocorre. Então, nós temos sim essa responsabilidade sobre o campo, né, do que ocorre no campo social, sobre os efeitos daquilo que nos ocorre no campo social, que eu vou falar mais para frente. Então, na verdade, ninguém é meramente assujeitado no campo social. Tudo que fazemos, até a nossa omissão, ela tem um impacto na sociedade, principalmente isso necessariamente volta para nós, de alguma forma. Então essa já começa ali uma consciência social que eu vou falar mais para frente. Então eu vou voltar nisso depois, quando eu vou falar das relações com a pandemia. Então o Sartre também ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele fala que o inferno são os outros. Na verdade é uma frase, né, que muita gente conhece, mas alguns poucos aqui sabem sobre o que ele quer realmente, necessariamente dizer com isso. Então, quando ele fala que o inferno são os outros, ele está falando de o quanto o olhar do outro é o nosso inferno, o quanto nós estamos presos e vivemos através do olhar do outro. Então, muitas vezes nós ficamos tão atordoados com essa visão externa que a gente perde a consciência de si, perde a nossa individualidade, a nossa singularidade diante desse fenômeno, né, do olhar do outro. Então nós viramos seres alienados, né? Aí a gente vira massa de manobra de líderes, porque não cultivamos o senso crítico, não temos consciência de si e consciência social. Então esses são os desdobramentos, né, dessa falta de consciência de si e consciência social e política, da qual eu vou falar daqui a pouco. Então isso compromete necessariamente a nossa identidade, né?
E essa falta de singularidade, essa perca de singularidade, de autenticidade, que o Sartre trabalha muito, nessa questão da autenticidade de si, a autenticidade dos nossos projetos de vida. O projeto do eu, que o Sartre fala, é um projeto de construção do eu. Então ele trabalha nessa questão da autenticidade daquilo que dessa relação entre aquilo que nós somos e aquilo que queremos ser. Então é nessa perspectiva que o Sartre traz o conceito de autenticidade, de vida autêntica ou inautêntica. Então o objetivo é mostrar a importância do pensamento de Sartre sobre as significações em torno do conceito do sujeito, sobretudo no processo de construção de si. Então isso implica em liberdade. O Sartre fala muito da liberdade, né? Na liberdade que temos nas escolhas, nas nossas escolhas, e que ela já está presa, né? Ele fala que nós somos escravos da nossa liberdade, das nossas escolhas. Então a liberdade de criar valores e significações e superar, ele traz essa questão de autossuperação, e superar a angústia e o desespero inerentes às suas escolhas concretas. E isso é basicamente a construção do projeto de vida, o projeto de ser e si. No caso, ele trabalha essa questão da autenticidade nessa perspectiva também, dessa construção do eu, e trata necessariamente dessa identificação, dessa liberdade, né? Então, o que ele fala aqui? Ele fala que a gente deve encarar, assim, todos os reflexos das escolhas que a gente faz. Então, isso é um impacto social diante das escolhas que a gente faz de um líder, por exemplo. Então, muitos buscam transferir essa responsabilidade de suas escolhas, né, de acordo com do que ele julga ser bom ou ruim. Se for bom, ele traz uma certa carga de autenticidade. Se não for boa, se os reflexos das suas escolhas não forem boas, ele busca transferir para alguém, ou para alguma divindade, ou para o governo, ou para os pais, enfim. Ele busca algum alvo para transferir a responsabilidade dessas escolhas. Então, o homem, na visão de Sartre, ele será compreendido como fundamento, né, de um projeto de si, como um desejo e falta de plenitude. A psicanálise também ela vai tratar disso, né? Isso aí já é uma outra ótica, né, que implica satisfação, insatisfação, né, harmonia ou angústia entre o que se é e o que se quer ser. Mas a psicanálise vai tratar disso de forma que o nosso eu é constituído sobre o nosso desejo. A constituição do eu, ela é feita através do desejo. Então, o que se deseja ser sempre é conflitante sobre o que nós somos realmente. Então, Sartre vai falar que nós somos o que projetamos ser. Então, nós vivemos necessariamente num projeto do futuro. Então, ele nos mostra sobre a nossa responsabilidade, sobre aquilo que fizeram de nós e permitimos que atingíssemos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender sobre o que fazemos do que fizeram de nós. Então, sobre os desdobramentos daquilo que nos ocorreu, o que a gente vai fazer daquilo?
é nossa responsabilidade. Então ele traz com muita lucidez essa questão. E isso é muito tratado na terapia, do que a pessoa vai significar, de como que ela vai ressignificar posteriormente aquilo que lhe ocorre. Então, se a pessoa só viver em função, voltando à questão do olhar do outro, se ela viver só em função de responder às exigências sociais, a pessoa não vai se constituir uma consciência autêntica, uma consciência de si, uma consciência própria dela, né? E ela passa por um processo de alienação. Isso é que a pessoa tem que desenvolver o senso crítico. Então, ele mostra que não importa necessariamente o processo de socialização, importa o que a gente permitiu que esse processo de socialização nos atingisse. Então, quanto mais perguntas, mais respostas eu tenho. Quanto mais respostas, mais consciência eu tenho. Esse é o cerne da filosofia. Então, a consciência é um processo, como eu disse, um processo infinito e intencional. Então, quem não faz essas perguntas sobre si, sobre o mundo à sua volta, então ele se torna um sujeito alienado. Então, levar a uma vida sem consciência de si, em algum momento ela entra em sofrimento psíquico, né? Se ela não faz esse tipo de indagação, em algum momento ela vai fazer, e aí ela vai entrar em sofrimento psíquico. Por isso que na terapia ela aprende a compreender e ressignificar suas escolhas e o que lhe ocorreu. Então, o questionamento ele pode acontecer a qualquer momento. Esse tipo de questionamento ele vai acontecer, sim. Então, é aquele tipo de questionamento: por que eu trabalho com isso? Por que eu tenho essa profissão? Por que eu exerço essa profissão? Foi eu que escolhi? Ou foi minha mãe? Ou foi meu pai? Ou foi o marido? Ou foi a esposa? Quem que escolheu essa profissão? Isso foi uma escolha autêntica, né? Eu vivo em autenticidade diante dessa escolha profissional, por exemplo. Então, a consciência, sobretudo, onde cada um encontra o impacto refletido do seu ser e do seu fazer na sociedade. Então, onde assume e elabora um saber sobre si mesmo, e sobre a realidade que lhe permite ser alguém e ter uma identidade pessoal e social. Então, esse é o fundamento da consciência social. Consciência de si e consciência social. Então, pensar em um projeto de vida. Então, necessariamente, o que vem a ser agora uma consciência social? Né? A sociedade já nos traz balizamentos, né? Traz diferenças, porque a gente vive em relações interpessoais e intergrupais. Daí a importância de conscientização de um voto em uma eleição. E aí eu vou explicar por quê. Então, quando você repensa na maneira que você posiciona na sociedade, você começa a ter um olhar crítico sobre o que antes você naturalizava. Então, a gente começa a desenvolver um senso crítico. Então, essa consciência social, ela tem algumas características, como identificar que a sociedade é feita através de relações, como eu já disse, e sobre o que eu faço atinge o outro e volta para mim, de alguma forma. Então, é impossível não agir na sociedade, não ter atuação, mesmo que seja uma prática alienada. Então, quando você toma consciência social, você se dá conta de que não há neutralidade, que a sua prática é uma prática alienada.
está atendendo a alguma determinada ideologia. Então não existe falta de ideologia, ainda que na unção. E essa prática que causa uma mudança social, ela atende a uma determinada ideologia. Então o que isso implica? O que isso tem a ver com a pandemia? Eu vou dizer que no nosso país, no Brasil principalmente, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver quando a gente trata de eleger um líder. Aí a gente vai trabalhar com tudo isso que já foi falado: consciência de si, projeto de si, autenticidade nas minhas escolhas, ou falta de autenticidade nas minhas escolhas, porque as minhas escolhas vão atingir outras pessoas. Então, o que isso tem a ver com a pandemia? Tem tudo a ver. Tudo a ver quando nos colocamos nesse cenário atual do nosso país. Então, muitos foram alienados a apoiar um candidato à presidência porque o seu líder religioso, os seus líderes religiosos, o induziram, que eles apoiaram, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma autonomia consciente de si e nem da sociedade. Então lembra quando eu falei, ninguém é meramente assujeitado no campo social. Ela acha que não tem atuação nenhuma na sociedade, mas ela tem, de alguma forma, ainda que omissa, ainda que uma ideologia omissa. Então tudo que fazemos, até o mesmo a omissão, tem um impacto na sociedade. E principalmente isso necessariamente volta para nós. Então Sartre ele fala sobre isso, o olhar do outro é o nosso inferno. Então quando eu vivo em função do olhar do outro, de atender expectativas de um líder, por exemplo, um líder religioso, eu vou perder a minha singularidade, perder a minha autenticidade sobre as minhas escolhas. Então, o olhar do outro nos faz agir diante de um julgamento do outro, diante da vontade do outro, e deixamos a nossa autenticidade. Perdemos necessariamente a nossa autenticidade. Então, quais os desdobramentos disso no cenário atual? Sobre essas escolhas inautênticas numa eleição. Porque foi eleito um líder, Então, milhares de pessoas pensaram, é só um voto meu, é só um voto, não tem importância. Só que milhares de pessoas pensaram a mesma coisa. Então, quando você é levado por uma liderança religiosa a eleger um líder maior na nação, você praticou um ato inautêntico. Você não teve autenticidade, você não buscou saber, não pesquisou, simplesmente seguiu, foi massa de manobra em uma sociedade. Então, qual que é o reflexo disso? Quando uma pessoa vai lá e faz vota, quando ela vai fazer num processo de eleição, quando ela vota, se posteriormente ela votou mal, ela tem responsabilidade sobre todos os desdobramentos que ocorrem nessa sociedade. O que existe hoje no país? O que está acontecendo hoje sobre essa falta de consciência de si e consciência social que fez com que um chefe de Estado, que fosse eleito, um líder no país fosse eleito, e que já trazia alguns indícios ali na sua fala de que não ia ser uma boa escolha. Mas por que foi escolhido? Porque houve falta de consciência de si, falta de consciência social. O que o país está pagando? Qual o preço que o nosso país está pagando hoje? Milhares de pessoas morrendo por omissão dessa liderança
que essa massa de manobra elegeu. As pessoas que tiveram um pouco de senso crítico se juntaram e elegeram. Então, o que ocorre hoje são milhares de pessoas morrendo por omissão dessa liderança, por convicções ideológicas, né? E por conta também de falta de cuidado de muitos, né? Muitas pessoas dessa população, dessa sociedade, em relação à doença, para não transmitir, não proliferar. Então são pessoas que são omissas em relação às orientações médicas, às orientações de um Ministério da Saúde que trata, que busca ter um controle dessa proliferação desse vírus, dessa doença. Então muita gente ignora, simplesmente ignora. Então isso tem impacto na sociedade. Isso volta para si. Então uma pessoa que não se precaver, uma pessoa que ignora os decretos feitos, que não usa uma máscara, ela acaba, de uma certa forma, matando um parente, uma pessoa de fora, porque ela vai transmitir isso de alguma forma. Então é por isso que é necessário ter uma consciência social, ter essa consciência do que aquilo que eu faço tem um impacto na vida do outro. Então, esses são os reflexos da falta de consciência de si e consciência social. Então, a necessidade de rever esses conceitos, né, de aprender a votar, de pesquisar, né, de seguir orientações de um Ministério da Saúde, de um médico, que o pessoal não está lá à toa. Se prepararam, são pessoas que estudaram muitos anos para passar uma orientação. Um médico, né, um profissional da saúde, ele estudou para aquilo, aquilo que ele fala é científico, é comprovado, né? Então precisa seguir esse tipo de orientação. Então é necessário que tenha essa consciência social e aprender que o que eu faço vai atingir o outro de alguma forma. Então, ter consciência de que o que eu escolho, quando eu escolho um líder, eu sou responsável pelas suas ações, ainda que elas sejam surpreendentes. Então aí a gente olha para Sartre e pega esses ensinamentos e percebe que deve-se haver essa consciência social, que essas responsabilidades sobre essas escolhas no campo social, elas devem ser observadas. Então é muito fácil, quando a coisa desanda, jogar a responsabilidade para os líderes, né, da nação, os políticos. Mas a responsabilidade de quem elegeu, onde que está? Quem elegeu essas pessoas? O povo. Eles têm responsabilidade sobre aquilo que essas pessoas fazem? Tem. Infelizmente tem. Ou felizmente. Então é essa provocação que eu venho trazer hoje sobre a necessidade dessa consciência social que, quando existe, ela vai trazer também uma consciência política. Isso é extremamente importante para um país, que nós fazemos a política. Então nós devemos, segundo Sartre, ser autênticos em nossas escolhas. Não fazer, eu vou votar porque o meu líder religioso, né, ele está apoiando esse candidato. Qual que é o seu papel? Qual que é a sua responsabilidade social? Pesquisar, ver se esse candidato, né, não é garantia, mas pelo menos você fez a sua parte. Então a vida inautêntica, segundo Sartre, é a vida angustiante. Isso traz a angústia para o ser humano. Então nos mostra sobre a nossa responsabilidade sobre aquilo que fizeram de nós. Então isso que ocorre dessas más lideranças são responsabilidade daquelas pessoas que o elegeram. E isso tem retornado para uma sociedade, inclusive para aqueles que não
compactuaram com esse tipo de eleição. Aqueles que não votaram, nessas pessoas que estão vigentes ali no comando da nação. Então, essa responsabilidade sobre aquilo que faz de nós, né? Então, no caso, nesse cenário político atual. E o que permitimos que nos atingisse essa responsabilidade nossa, segundo Sartre. Então, o que fazer agora? Tomar consciência de si. Eu creio que não deve ter havido um momento maior que necessitasse tanto dessa consciência social como agora. É um momento, esse é o que fazer agora, ter que tomar mais consciência social, para que as próximas escolhas sejam autênticas e não induzidas por líderes religiosos ou outros. É necessário que essa sociedade ela tenha mais autenticidade. Então, tomar consciência e consciência social é agir no mundo como um ser atuante, consciente dos seus reflexos. Tomar consciência de si, consciência social, é o agir no mundo como um ser autêntico, segundo Sartre. É a autenticidade do ser atuante na sociedade, consciente dos reflexos de suas escolhas para si e para a sociedade. É ter essa ciência de que esses reflexos dessas escolhas são responsabilidade nossa no campo social. Então, aí a gente vai falar de uma necessidade de viver de forma ética. Então, segundo Immanuel Kant, ele é um filósofo que trabalhou muito a questão da ética. Então, ele traz um conceito de universalidade para a ética. Ele traz uma perspectiva de universalidade. É aquilo, na sociedade, o que é melhor, um bem comum, não um bem, não uma ação para um bem próprio, né? um bem narcísico, uma visão narcísica. Não é um conceito de universalidade, que mostra que aquilo que eu faço pode ou não ser, pode ser bom para mim, mas pode ser ruim para outros. Essa é a consciência de universalidade que ele traz, do impacto social. Então, assim, exemplo, se eu tenho um equipamento de som, eu estou dentro da minha casa, eu posso ligar na maior altura? Eu posso, mas não é ético, eu não estou sendo ético, porque o meu vizinho pode não estar querendo ouvir, ele tem o direito de não querer ouvir tal música naquele momento e naquela altura. Então, esse é um conceito básico que Kant vai trazer, a gente ter essa consciência do reflexo social sobre nossas escolhas e ter uma postura ética, né? Então eu posso ligar um som alto na minha casa? Eu posso, mas não é ético. É como fala em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas, o apóstolo Paulo, se não me engano, ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, nenhuma delas. Então, quando a gente tem esse olhar para o outro, de respeito ao outro, a gente não vai fazer só aquilo que nos agrada. A gente vai pensar se aquilo é um bem comum ou um bem que vai beneficiar somente a mim. Então, nós devemos nos posicionar em um conjunto de valores éticos e morais nas quais nos sustentam e nos fazem ser autênticos em nosso projeto de vida. E é necessário a gente ter consciência de si e ter a consciência social. Então, é nessa perspectiva que eu trouxe essas indagações e essa provocação. Diante desse cenário atual do país, é a necessidade, né, das pessoas terem
mais consciência social e assim vai ter necessariamente mais consciência política. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha gostado. Agradeço o pessoal que ficou aqui até agora, que participou. Espero ter contribuído de algum modo para uma constituição de conhecimento, né, de quem assistiu. Fico muito grato. Então, boa noite. Obrigado. Até a próxima.